meus queridos! Tudo bem com vocês? Espero que sim! Hoje nós vamos fugir daquela nossa risca aqui da nossa sequência de conteúdos por um motivo maravilhoso, na minha opinião, e espero que na de vocês também. Tá começando o mês de novembro, e mês de novembro é o mês da consciência negra. Então vamos falar aqui sobre cultura afrodescendente, sobre a história do negro no Brasil e sobre a importância de se estudar isso e como já vem se discutindo isso. Pelas leis, pelas instituições ligadas à educação e pelo próprio governo federal. Vamos conversar bastante sobre história e sobre educação relacionada à consciência ou conscientização da nossa sociedade atual relacionada à história dos afrodescendentes, nós, afrodescendentes. Porque quase toda a população brasileira, ou grande parte da população brasileira, tem sim ligação com a afrodescendência por causa de toda a ideia de miscigenação relacionada aí à formação da sociedade brasileira. Então vamos partir lá do início, Primeiro, o nosso ponto de partida na discussão para essa aula de hoje é a Lei 10.639 de 2003. Por quê? Porque nessa Lei 10.639 de 2003 ficava estabelecida aí a obrigatoriedade do ensino, da cultura afrodescendente, dos movimentos negros no Brasil, da história do homem negro no Brasil. O que acontecia era que muitas instituições deixavam invisíveis determinadas discussões e determinadas representatividades dessa parte da população, que é uma parte super importante da nossa população, da nossa sociedade. Então essa lei vinha lá em 2003, após muitos anos de debate, para a gente começar a desmistificar determinadas ideias, que inclusive já conversamos em sala, determinados preconceitos relacionados principalmente às religiões de cunho africano, de raiz africana, e a outras, como é que eu posso dizer? Há outras referências, porque querendo ou não, infelizmente, se construiu na cabeça, no pensamento de uma parte aí das sociedades, principalmente falando aqui de Américas, uma ideia muito preconceituosa do homem negro, do homem africano, principalmente lá atrás, dos descendentes dos africanos. Essa lei 10.639 de 2003, eu vou ficar repetindo várias vezes, porque eu quero que essa lei fique gravada na cabeça de vocês. Vem justamente para a gente começar a discutir em sala de aula, eu falo nós professores, a discutir em sala de aula com vocês sobre como está na sociedade esses grupos sociais que lidam com a luta dos direitos dos negros. A gente pode falar historicamente, inclusive, em luta dos direitos dos negros, sobre pontos muito importantes na nossa sociedade, décadas passadas, nos Estados Unidos, onde talvez tenha aí das histórias de luta por direitos mais fortes e também as histórias de preconceito mais pesadas. A gente vê aí, inclusive, que em dados da própria geografia e da história atual do nosso país, da nossa sociedade, existe ainda violência, existe ainda preconceito específico em cima desta parte da população. Então, o objetivo dessa lei, a Lei 10.639 de 2003, é justamente discutir tudo isso. Colocar a cultura dos povos afrodescendentes, das diferentes culturas afrodescendentes, fazer-se discutir isso, e desmistificar. E qual é esse objetivo principal, dentro dessa discussão toda? É acabar com essa visão preconceituosa que existe sim em parte da nossa sociedade, é desmistificar aí coisas que a gente às vezes não conhece, por ser de uma raiz cultural diferente da base da nossa raiz cultural, e por conta disso a gente, por não conhecer, acaba encarando de uma forma mais preconceituosa, certo? Essa é a obrigatoriedade da lei, assim, essa é a ideia de ter se tornado obrigatório o ensino da cultura afrodescendente e das comunidades negras do Brasil. Vamos então, a partir daqui, agora que sabemos o porquê da lei existir e qual o objetivo de discussão na sala de aula sobre esses temas, vamos partir para a nossa história. Historicamente, aqui no Brasil, nós começamos com um dado triste, a relação entre a sociedade brasileira e o homem negro. Em 1550, temos ali os primeiros dados oficiais de escravidão no Brasil. De 1550 a 1888
quando a escravidão foi abolida, nós temos aqui uma janela de espaço de 338 anos de escravidão no nosso país. Se a gente for fazer um cálculo mais rápido ainda, o tempo em que se houve uso da mão de obra escrava, o tempo em que se aplicou escravidão no Brasil, historicamente, ainda nos dias de hoje, estamos falando em 2020, ainda é maior do que o tempo de abolição. Vamos fazer um cálculo bem rápido. A abolição foi em 1888, nós estamos em 2020, num cálculo aí. Ainda não chegamos nem, estamos longe de chegar até em 200 anos de abolição da escravidão. Então, historicamente, no nosso processo histórico brasileiro, houve muito tempo de escravidão. Maior do que em qualquer outra parte do mundo. Algumas turmas a gente discutiu sobre o processo de escravidão no Brasil. O Brasil foi o lugar do mundo inteiro onde a escravidão africana se estabeleceu por mais tempo. No momento em que a abolição da escravidão no Brasil vem, em 1888, todos os outros países já tinham abolido há muito tempo. Outros países, como Inglaterra e o próprio Estados Unidos, que já eram independentes na época, faziam muita pressão em cima do Brasil para que a escravidão aqui fosse abolida. Então, temos aqui colocado, né, um dos motivos para haver toda essa ideia, né, ter se construído essa ideia preconceituosa em cima da presença da comunidade negra no Brasil. Essa ideia preconceituosa, inclusive, ela começa a se desenhar justamente nessa relação entre a elite branca, estou falando lá, numa elite branca lá no Brasil colonial ainda, né, essa elite branca que fez que fez uso da mão de obra escrava na população negra, né, africanos e descendentes de africanos. Então, essa relação desigual já se desenha nesse momento histórico. Outros momentos históricos mais para frente vão acirrar essa ideia ainda mais, né? Essa ideia preconceituosa, que é quando existe o momento do branqueamento do Brasil, proposto lá na época ainda do Brasil Império, para diminuir a quantidade de negros, mandando navios voltarem ou traficarem negros, escravos negros brasileiros para outras regiões, né, tirar do Brasil. Nessa ideia de que a população brasileira, porque nessa época do Brasil Império, temos que levantar uma questão bem rápida aqui, nessa época do Brasil Império existiam lugares onde, por exemplo, para cada um homem branco, Bahia, por exemplo, Pernambuco, existiam mais de 30 negros inseridos na mesma sociedade. Porque geralmente um homem da elite branco podia chegar a ter centenas de escravos. Então, a quantidade do número de população negra foi subindo cada vez mais. Enquanto a quantidade da população branca, lá na época do Brasil Império, estamos falando, era pequeno comparado, obviamente, à comunidade negra que existia no Brasil daquela época. Então vem essa ideia preconceituosa do branqueamento, né? Porque os europeus, as outras comunidades europeias que entrassem em contato com o Brasil, que visitassem o Brasil, não veriam tantos negros na rua, porque isso, naquela sociedade, naquele momento, para eles, da elite branca, seria vergonhoso. Temos todo esse histórico, né? Temos um histórico ainda até violento, que nós não vamos tratar aqui. A gente está falando mais das ideias. Como foram surgindo essas ideias do preconceito? O outro preconceito, talvez, na minha opinião, o mais visível, no sentido de que a gente vê acontecendo mais vezes, é o preconceito justamente com as religiões de matriz africana. E é quando eu falei um pouquinho no início desse vídeo, sobre o preconceito em cima daquilo que nós não conhecemos, né? Existem hoje no Brasil, né, por toda a diversidade cultural, por toda a diversidade étnica também que temos aqui no Brasil, existe uma gama gigantesca aí de religiões que as pessoas seguem, né, do catolicismo, passando pelas igrejas protestantes ou evangélicas, indo para as religiões de matriz africana, outras religiões aí de outros lugares do mundo, como o budismo, o hinduísmo. Temos todas elas aqui presentes, sendo cultuadas, tendo seguidores dentro do Brasil. Mas, sem sombra de dúvida, o maior foco hoje na sociedade brasileira, pelo menos ao meu ver, estou colocando minha opinião, está em cima das religiões de matriz africana. Como é que eu posso dizer? Esse preconceito religioso também está desenhado lá, arraigado principalmente ali, amarrado lá nas bases da nossa relação histórica entre uma população branca e a população negra.
Os negros africanos, trazidos ainda na época da escravidão, eram obrigados em vários momentos, em vários lugares, em várias regiões do Brasil, eram obrigados a renegar sua cultura religiosa, né, principalmente falando nesse momento, e adotar aí a cultura católica, né, a religião oficial aí de seus donos. É revoltante falar essa palavra, gente. Mas alguns escravos, em vários lugares, eles foram associando os traços da sua cultura com os traços da cultura da religião católica, da religião cristã. Isso vai fazer com que aqui no Brasil, em outros lugares do mundo também, creio eu, mas aqui vamos falar de Brasil especificamente, vai acabar sendo aí a base do nosso sincretismo religioso. Já falamos em outros momentos sobre o que era sincretismo, não vou me aprofundar aqui. Mas no Brasil, quando a gente tem essa não vou dizer mistura, mas essa associação direta entre, por exemplo, orixás, que vem aqui das religiões de matriz africana, com alguns santos que fazem parte aí da gama de santos da Igreja Católica. Quando a gente tem essa confusão de imagens, essa associação de imagens, né, do que um santo representa na Igreja Católica e o que um orixá representa ali nas religiões de matriz africana, surgem daí, quando esses escravos começam a misturar as duas religiões. A católica, porque era obrigada e tinha que agradar, né, seus donos, e aqui na religião matriz africana, porque era de fato a cultura deles, era no que eles acreditavam e era com que esses homens e mulheres africanos que estavam vivendo em outro continente, totalmente longe da sua terra, tinham assimilação cultural. Era assim que eles se sentiam bem. E até isso foi tentado ser retirado deles. Hoje, na nossa sociedade, a gente falando ainda, né, de religião, a gente vai encontrar muito forte os dois traços culturais. Igreja Católica, religião mais seguida do mundo, oficialmente a religião do Brasil, a religião mais seguida no Brasil, mas as igrejas ou as matrizes africanas, as crenças de matriz africana, ainda estão ali entre as três religiões mais seguidas no Brasil. Então tem também uma expressão muito forte sobre o que é a cultura do homem brasileiro. E é necessário se discutir sobre isso, e é necessário se entender que cada religião vai ter suas crenças, vai ter as coisas em que não acredita, e que o que se tenta pregar, o que eu sempre tento conversar com vocês, principalmente quando a gente chega nesse ponto de falar de religiosidade, é o respeito mútuo. Se uma religião ou uma crença não segue ou não acredita no que outra prega, simplesmente continue com a sua crença e respeite a crença do outro. Porque a crença religiosa, historicamente falando, a crença religiosa, ela é uma das coisas que mais, onde mais nós, seres humanos no geral, estou falando agora, nos amarramos para ter uma filosofia de vida, para ter um objetivo de vida. Então essa violência gratuita que existe, não estou falando somente entre dessas duas religiões, mas neste momento falando desse traço cultural que é a presença da nossa comunidade negra aqui no Brasil, a gente precisa falar justamente sobre isso. Então a violência ou a intolerância, melhor usando, né, a intolerância de uma religião sobre a outra, na verdade não vai nos levar a caminho nenhum, certo? Continuando aqui. Falamos aqui sobre vários momentos históricos agora, né? Sobre como o homem negro foi inserido no Brasil, sobre como esse africano, depois de inserido no Brasil, misturou sua cultura com uma cultura que estava se criando aqui ainda, porque é muito importante falar disso. A cultura brasileira ela estava em processo de construção quando o homem africano chega. Então sim, quando a gente fala de cultura brasileira, a gente está englobando a cultura que veio da África naquele momento lá, 1550, e que faz parte da cultura do povo brasileiro que foi constituída. Né? Essa cultura do povo brasileiro foi se constituindo. Então lá na origem, desde lá da base, né, nós temos aqui um tripé cultural. Um tripé cultural que foi trazido uma parte pelos portugueses, com as ideias europeias e a crença religiosa e toda a estrutura da sociedade que foi se montando. O nosso tripé cultural, que foi colocado aqui com os indígenas, que já eram os donos da terra, e que acabou influenciando, inclusive, na nossa linguagem. Nosso português é diferente de todos os outros portugueses falados aí pelo mundo, justamente pela presença do indígena e a presença do homem africano, que vai trazer novas palavras para a nossa língua portuguesa também, mas que, acima disso, vai trazer aí muitas coisas que são base da nossa sociedade até os dias de hoje, certo? Pessoal, eu acho que tudo que a gente poderia
falar, né, sobre as motivações tanto da criação da Lei 10.639 de 2003, como a sua modificação que aconteceu. Não vou me aprofundar na modificação que aconteceu recentemente em 2019, porque isso faz parte aí das pesquisas que vocês vão fazer nas atividades de vocês. Mas sim, lembre-se, essa lei ela foi modificada. Tá? Essa lei 10.639 de 2003, recentemente em 2019, ela foi modificada. Algumas outras características foram acrescentadas, alguns outros pontos foram rediscutidos, mas a base da discussão é justamente essa, tá? Fazer com que a gente repense, né, sobre como nós encaramos a presença do homem, do homem negro não, da nossa comunidade negra brasileira, dessa parcela da nossa comunidade que tem uma importância, uma carga cultural importantíssima, tá? Que esse mês de novembro, que está se iniciando agora, seja apenas mais um momento, né? Para que a gente repense isso. Último ponto da gente discutir sobre isso, sobre nossa discussão de hoje. Ícones negros na história do Brasil. Primeiro tá um porquê aí de por que 20 de novembro é o Dia da Consciência Negra. Tô dando um minuto para vocês tentarem lembrar. 20 de novembro é o Dia da Consciência Negra, porque em 20 de novembro nós comemoramos, né? Nós lembramos, né? Não se comemora, nós lembramos a data de morte de Zumbi dos Palmares, um dos maiores símbolos de resistência na história do nosso país. Zumbi dos Palmares, ele era escravo africano, ele não foi trazido da África para cá, ele já nasceu aqui, mas aí seus familiares foram trazidos da África para cá. E em determinado momento, estamos falando ali do século XVII, Zumbi dos Palmares lidera aí, né, vários motins, né, mas o principal deles, a criação do Quilombo dos Palmares. O nome Quilombo estava fugindo da minha cabeça. Do Quilombo dos Palmares. O Quilombo dos Palmares, ele se estendeu aí entre Pernambuco e Alagoas, né, regiões que faziam parte de Pernambuco e Alagoas. Parte do Quilombo é preservada até os dias de hoje por toda essa importância, por toda essa carga histórica que se tem. Mas aí, Zumbi dos Palmares, um negro, né, um africano, em outro continente, liderando outro grupo de africanos e indígenas, porque não eram só africanos que eram escravizados nesta época, não foram só africanos que foram acolhidos ali no Quilombo dos Palmares. Então ele liderava, né, seu grupo ia lá e ajudava as fugas das fazendas, e as pessoas que fugiam de vários estados do Nordeste não achem que a comunidade do Quilombo dos Palmares foi formada apenas por escravos de Alagoas e Pernambuco. Né? Outros escravos de vários lugares do Nordeste, fugidos, iam para o Quilombo dos Palmares, onde encontravam ajuda. O Quilombo foi um símbolo de resistência e Zumbi dos Palmares como eu já falei aqui, um dos maiores símbolos de resistência da cultura negra, principalmente um dos maiores símbolos de resistência na luta do homem que era escravizado, do homem africano escravizado aqui no Brasil. Entre os séculos, como já falamos aqui, 16, 17, 18 e 19 ainda, né? Então, toda essa importância, né? Ele é ainda o líder, o maior líder, né, da resistência do homem escravo negro aqui no Brasil. Então, temos mais essa importância. Obviamente, ao longo da história, nós vamos ter vários outros negros, né, se destacando historicamente, politicamente, se destacando também, falando de artistas, falando da nossa sociedade mais atual, né, se destacando como artistas e levando a voz negra mais à frente. A gente vai ter esse ano um especial, não gosto de defender emissoras de televisão, não cito emissoras de televisão, mas a gente vai ter um especial esse ano com uma das maiores atrizes negras, uma atriz que tem história negra, que é Thaís Araújo, falando ali sobre a importância de Marielle Franco. Né? Dentre todas as discussões que existem por trás disso, eu só vim tocar nesse assunto agora para relembrá-los de que Marielle Franco, sim, uma mulher negra, política, que foi voz da sua comunidade, né, durante um bom tempo, e tem uma importância, tem uma carga cultural, uma carga política, que já tinha em vida, mas passou a ter ainda maior por causa dos motivos de sua morte. Então, né, estamos aqui encerrando o vídeo de hoje, tá, gente? Encerrando essa nossa aula de hoje. Temos um projeto, segue para vocês um projeto, uma produção. Quero ver aí produções de vocês. Próxima aula nós continuaremos falando ainda, voltamos para os nossos assuntos normais, voltamos para a nossa programação normal na próxima aula,
mas vou dedicar um pedacinho do vídeo ainda da próxima aula, na semana que vem, pra gente continuar falando sobre conscientização negra, e a gente vê uma segunda parte sobre esse projeto, né, sobre essa importância do mês de novembro e da luta, as lutas, né, da nossa comunidade negra brasileira. Muito obrigado pela sua participação, a nossa aula de hoje termina por aqui, até a próxima aula. Tchau!